Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje a gente vai bater um papo, tá certo? Sobre duas perguntas que é muito constante, muito comum nesse mundo da canaricultura, tá certo? Então, uma pergunta é dando um direcionamento sempre para os novatos, tá certo? Quem está pensando em iniciar na criação de canário. E o outro é daquela pessoa que já está acostumada com a criação, mas sempre fica naquela dúvida de se eu posso criar mais que uma cor, se eu posso criar duas, enfim, se eu posso criar linha clara com linha escura, com fator ou sem fator. Então, assim, a gente vai dar uma esmiuçada nisso aí, tá certo? Vou dar o meu ponto de vista. Lembrando, pessoal, o que eu vou falar aqui é o ponto de vista do criador. Vai ter determinadas situações que eu vou falar, algum tema, digamos assim, alguma frase polêmica que seja diferente do que você escuta na maioria da situação nos grandes criatórios por aí, tá certo? Então, assim, é uma opinião pessoal minha que eu vou estar deixando aqui, que serve, que pode servir, na verdade, como uma dica para você, tá certo? Quero deixar logo um recado. Tem muita gente, muitos dos nossos inscritos, que às vezes não gosta de assistir vídeo com 8 minutos, 10 minutos. Então eu informo logo, pessoal, muito provavelmente esse vídeo vai a uns 8, 10 minutos, tá certo? Porque é um conteúdo que a gente precisa dar umas esmiuçadas. Então, assim, eu digo logo a você, se esse assunto não for do seu interesse, para deixar você avisado, tá bom? Mas se você decidir ficar conosco até o final desse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você, pois são duas perguntas que é de extrema importância, tá bom? Então, sem demanda, vamos começar a primeira pergunta que muita gente, que todo criador faz, e que eu vou exemplificar com minha situação, tá certo? A primeira pergunta é: que cor iniciar a criação? Pessoal, vou contar brevemente uma história minha aqui, só para vocês entenderem aqui o raciocínio. Eu crio canário, uma média de mais de 20 anos, 23 anos de vida já criando canário, tá certo? Comecei como vários criadores na linhagem de pé duro. Então, a partir de 2016, vamos estar 2016, eu comecei a me interessar por canários pensando em competição. Então, assim, comecei a voltar minhas atenções para canários de raça. Então, a primeira coisa aqui, a primeira cor que eu fui atrás, sabe qual foi? Canário arlequim português. Veja como é a situação em muitos casos dos iniciantes. O que é que eu pensei? Vou começar a criar canários de raça pensando em competição. E por que eu fui atrás dos arlequim portugueses? Porque naquela época os arlequins portugueses eram os canários mais próximos com o que eu era acostumado, que eram os pé duros, e aqueles canários manchados, tudinho. E o arlequim português era um canário robusto, grande, uma plumagem, uma cor bonita, então começou a me encantar. O que foi que eu fiz? Peguei um investimentozinho que eu tinha, fui atrás de um criador que criava arlequim português, adquiri dele, vamos dizer assim, uma média de 10 fêmeas e 5 machos. Fiz um investimento relativamente alto naquela situação. O que foi que aconteceu? Veja, primeiro eu investi nas aves, certo? Comecei a criar, daqui a pouco eu fui começar a estudar. Aí foi quando eu fui começar a estudar. Primeiro erro, pessoal. Pensava eu que arlequim português era um canário de cor. E não é. Por mais que a cor do arlequim português seja uma cor exuberante, uma linda cor, ele não é um canário de cor, e sim de porte. Então, o principal critério dele vai ser julgado pela disposição dele no puleiro. Então, assim, primeira coisa que já me deixou triste na criação do arlequim português foi o quê? Que ele não era um canário de cor, e sim um canário de porte. Então, isso aí já me deixou triste. Segunda coisa, a gente, quando vai começar a tirar a reprodução, começar a trabalhar naquele manejo, o que é que a gente faz? A gente vai começar a tirando filhote. E eu estava vendo que estava saindo muito filhote lipocromo, ou seja, o arlequim português, ele é um canário variado, ou seja, ele tem preto, vamos botar preto, preto, marrom, vermelho e branco. Quanto mais essas cores, mais valorizada aquela raça, tá certo? Claro, tem outras situações. Mas o que é que acontecia? Acontecia de nascer muito filhote lipocromo, parecido um vermelho mosaico, branco e vermelho. Então, assim, aquilo ali me deixava muito triste. Então, aos poucos, aquela criação foi me desestimulando. Mas aí é que tá, qual foi o erro? O erro foi no arlequim português? Não, não foi não. O erro foi no criador. Por quê?
Antes de começar a me dedicar, de começar a investir, eu precisava sentar e entender o que era aquela raça, o que é que aquela cor, aquela raça poderia me fornecer. Ou seja, primeiro erro foi não seguir por isso aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar sobre o manual de julgamento. Primeiro erro foi não seguir o manual de julgamento, não conhecer a cor, não conversar com criadores dessa cor. Ou seja, eu investi muito em uma cor que não me agradou. Então, o primeiro erro que eu cometi foi esse, começar errado. Então, a dica, pessoal, que eu deixo para você, criador, escuta essa dica. Muita gente faz essa dica. Muita gente comete esse erro, que é não entender, não estudar aquela cor que exige, aquela particularidade que exige para aquela cor que ele pensa. Vou lhe dar um exemplo. Eu tive o erro dos arlequim portugueses. Aí o que foi que eu fiz? Não vou criar mais arlequim português. Eu vou começar a criar uma outra cor que me agrade. Então, quais foram as cores? Primeira vez eu fiz isso aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz isso aqui, ó. Manual de julgamento. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o manual de julgamento das ordem brasileira dos juízes ornitológicos. Ou seja, aqui é catalogado todas as cores de canário de cor que o nosso Brasil pode nos oferecer, tá bom? Então aqui, pessoal, vou só abrir umas situações aqui, ó. São várias cores, por exemplo, um amarelo nevado. Então tudo aqui tem a situação do que o nevado pede, um vermelho mosaico. Aqui tem a situação que o vermelho mosaico pede, as opções de vermelho e amarelo mosaico. Então assim, pessoal, ponto de partida precisa ser isso aqui. Se você quer criar um canário, se você quer ter sucesso na cor, você precisa conhecer. O que foi que eu passei a fazer? Comprei o manual de julgamento e fui abrindo página por página para ver aquele canário que me agradava mais em relação à cor. Opa, aí eu comecei, ó, amarelo mosaico. Caraca, que canário bonito. Então, primeira coisa a saber é que existia aquela cor amarelo mosaico. Vê como é uma coisa bem raiz mesmo. Saber que existia aquela cor amarelo mosaico. Deixa eu entender um pouco mais do que pede o manual de julgamento para o amarelo mosaico. Pede que ele seja de determinada situação. Então, para saber essa situação, o que é que eu vou precisar? Qual é a alimentação que eu tenho que dar? Eu vou precisar gastar alguma coisa a mais com esse canário? Aí eu já comecei a saber que aquele canário, para pigmentar, ele precisa de um produto, de um pigmento chamado luteína. Ou seja, tudo isso era uma questão de estudo que iria encarecer ainda mais, tá certo? Então, assim, primeiro ponto de partida foi conhecer o que eu ia criar. Segundo, e talvez o mais importante, saber aonde comprar, pessoal. Aqui na minha região, Pernambuco, e basicamente no Nordeste, infelizmente, são muito poucos os criadores de hoje em dia não, mas quando eu comecei lá em 2017, 2018, quando eu comecei, era muito pouco. Praticamente Pernambuco não tinha criador de amarelo mosaico, então eu sofri muito. Eu precisava conhecer criadores. Aí foi quando eu conheci, com a permissão da palavra, Tomazoni, conheci André, conheci Fábio Rodrigues, Haroldo, que é nosso amigo daqui do estado. Conheci vários criadores e fui atrás de matrizes. Então eu fui atrás, pessoal, Edísio, eu fui atrás de criadores que tinham vivência nessa cor para adquirir essas aves. Então eu comecei assim, no passo a passo. Comprei essas aves, coloquei aqui no meu canarinho. Então desde 2017 eu comecei a criação do amarelo mosaico. Então eu tive um estudo, eu parti de um princípio. Conhecer a cor, primeiro, se agradar. Segundo, conhecer a cor. Terceiro, saber o custo dessa cor, se essa cor vai me custar, porque lembre-se, tudo é custo, alimentação é custo, farinhada é custo, pigmento é custo, tá certo? Quarto, você conhecer e, se possível, ter a oportunidade de ir em criatórios que criam essa cor, tá certo? E talvez o mais principal é comprar matrizes que vão lhe dar o retorno que você deseja. No meu caso, eu pensei em concurso, então eu precisava comprar boas matrizes para começar a minha linhagem, tá certo? Então, pessoal, vejam que o caminho não é curto. Comecei com o amarelo mosaico lá atrás, ó. Para vocês terem ideia, hoje, eu tenho aqui nos amarelo mosaico, eu tenho uma média de 30 casais.
Eu tenho uma gaiola aqui que é de ama seca. Para vocês terem ideia, a ama seca, o macho dessa ama seca foi o campeão do clube, ou seja, uma ave campeã de 90 pontos, que eu estou fazendo ele hoje como ama seca. Por que eu estou fazendo ele hoje como ama seca? Porque os filhotes que esse canário me deram já está mais evoluído do que aquele quando foi campeão em 2000, no ano de 2000. Estão dando para entender? Então, assim, já tem um passo a passo de uma escala genética já montada. Então, a gente está crescendo cada vez mais na criação de mosaico, tá certo? Então, assim, o que a gente precisa saber é conhecer e estudar e saber como investir e aonde investir. Essas são as formas que você não vai errar para você começar com o pé direito, tá certo? Aí, o que é que acontece? Me estabilizei na criação de amarelo mosaico, comecei a fazer meu plantel. Hoje eu tenho um plantel, graças a Deus, consolidado, muito esforço. A gente precisa, como eu falei, saber do custo, tá certo? Aí começou a segunda pergunta, que já parte não tanto para os novatos, mas para aquelas pessoas que já começam a criação, que já têm conhecimento na criação e que pensam em migrar para outras cores. Uma coisa, pessoal, que é muito comum, a pessoa escuta muito falando, se você quer ter sucesso, invista sempre em uma única cor. Isso é muito comum vocês escutarem, principalmente de grandes criadores. Inviste em uma criação, uma única cor para você ter sucesso, que você vai ter sucesso mais rapidamente. Isso não está errado não, está certo, porém só que tem algumas variantes. Vou lhe dizer qual é o meu ponto de vista em relação a isso. Ponto polêmico, tá certo? Não estou discordando, lembre-se, isso é minha opinião, tá bom? O criador, se ele só criar uma cor, ele vai ser conceituado, ele vai ser conhecido, ele vai criar bom? Nem sempre. Do mesmo jeito que aquele criador que cria várias cores, também nem sempre vai ser ruim ou nem sempre vai ser um grande criador. O que vale, pessoal, é você saber, para cada cor que você cria, você terá devida qualidade. Voltando ao nosso exemplo aqui, vocês me conhecem muito como criador de amarelo e branco, não é isso? Nem todos me conhecem como criador de amarelo, porque eu não foco muito nos vídeos, principalmente nos Instagram, nos amarelos, mas eu crio. Então, o que é que a gente acontece? O que é que aconteceu aqui? Comecei com a criação de amarelo mosaico, me estabilizei, fui para uma segunda cor. Qual foi a cor que a gente começou a inserir no plantel? Branco. Pessoal, branco foi a mesma coisa. Abri o manual de julgamento, vi o que ele pedia, vi que ele vai exigir muito de mim na questão da higiene, porque o branco, para concurso, o principal critério é que ele seja branco. Então, assim, eu precisei me acostumar com aquela cor antes de iniciar. Dá para mim aquela cor? Beleza, não vai ter problema não. Beleza, então eu vou atrás de criadores. Então, assim, comecei a criar, já tinha algumas matrizes minhas de antigas que eu adquiri de grandes criadores, principalmente daqui de Pernambuco. Comecei a pegar umas outras aves para começar a misturar o sangue dos meus canários aqui. Fui atrás de um criador que tenho certeza que todos vocês conhecem, que é o Castro Lima. Aqui eu chamo ele de Cláudio Castro, lá na Bahia. Então, paguei passagem de avião, tive um custo altíssimo, praticamente ano passado eu vim terminar de custear essa viagem, mas enfim, fui lá pessoalmente, conheci Cláudio, vi o criatório dele, pude escolher as aves que eu entendia como necessária para a minha criação, tá certo? E a partir daí fui crescendo o meu plantel e formando o plantel. Esse ano já consegui aves com outro grande criador, que é o Max, que também todos vocês conhecem. Para quê? Para cada vez mais estar colocando sangue novo e sangue bom na criação. Então vejam, comecei com amarelo mosaico, comecei com branco, já tenho duas cores aí, tá certo? Essas duas cores, tenho ótimos criadores que eu comecei em minha linhagem, o branco também tem ótimos criadores que comecei em minha linhagem. Então, pessoal, o que vocês precisam se vocês querem criar 10 cores, criem 10 cores, nada vai atrapalhar. Desde que essas 10 cores vocês tenham aves de qualidade. Vou lhe dar só mais um exemplo, os amarelos. Eu crio amarelo já há 3 anos. Nunca fui para competição com amarelo. Por quê? Porque eu ainda entendo que aqueles canários não vão chegar como eu esperava. Então o criador ele precisa saber o time da sua criação. Amarelo eu tenho grandes criadores aqui que eu adicionei. Por exemplo,
Tem Haroldo, canário de Haroldo aqui, que esse ano no Nordestão ele foi Best in Show. Best in Show, quem não sabe, é aquele canário, digamos assim, mais bonito na exposição. Esse Haroldo, ele é criador de amarelo, que o canário dele são Best in Show, ele fez quarteto, enfim, grande criador. Uma outra situação, adquiri também esse ano Aves de Max, que é multicampeão no amarelo também. Então, assim, minha criação de amarelo, ela também vem progredindo a cada ano. Então, assim, acredito eu que a partir do ano 2023 já consigo colocar nos campeonatos alguns canários amarelos que podem me dar como fruto alguns campeões. Então, assim, pessoal, a gente precisa trabalhar por escala. Nada vai impedir que você crie 10 cores, não tem problema nenhum, tá certo? Desde que suas aves, desde que essas cores que vocês criem, seja com qualidade. Uma outra coisa que é muito comum e às vezes atrapalha muito o manejo de um criador. Eu crio o canário amarelo e crio o canário vermelho. A gente sabe que esses dois canários comem dois tipos de pigmentos diferentes. Um come luteína, que é os amarelos, e o outro come cantaxantina, que é o vermelho, ou seja, as formas de pigmentar. Vocês podem criar as duas cores, podem sem problema. Inclusive, a gente, muito provavelmente lá para frente, a gente vai estar iniciando também. Mas qual é o cuidado que você vai precisar? Você vai precisar do cuidado de um pigmento não ir, por exemplo, na farinhada do pigmento do outro. Não colocar, por exemplo, um vermelho em cima com um amarelo embaixo, porque aquele pigmento, aquela sobra de farinhada da gaiola de cima pode cair na gaiola de baixo e pode afetar. Então você precisa otimizar o espaço aí. Então note que eu falei praticamente 3 situações. Que cor iniciar a sua criação, se você pode criar mais que uma cor, tá certo? E como você pode colocar a distribuição das gaiolas aí na sua criação. Então assim, dica, acredito que vocês tenham gostado bastante dessa dica de como iniciar a criação, que é antes de comprar, estudar, saber onde tem, saber quanto vai gastar, tá certo? Segundo, que cor você vai criar, se uma, se duas, se 10. Já mostrei aqui, já falei das situações que vocês podem criar que não vai ter problema nenhum, tá certo? Desde que sejam cores de qualidade, tá certo? E a outra é a forma de você estar dividindo aí, de estar otimizando o seu espaço. Com fator de um lado, sem fator do outro, para não estar misturando as pigmentações. Então assim, pessoal, tentei ser o máximo, mais rápido possível na questão do vídeo, para não ficar tão longo e vocês não perderem o interesse, tá bom? Então assim, a partir de hoje, tirem essa mística aqui, não posso criar mais que uma cor do seu canário. Pode, tá certo? Se você tem um canário pequeno, dê prioridade a uma cor que você vai ter mais sucesso pensando no concurso. Se você tem condições de ter mais que uma cor, crie também, não tem problema nenhum, desde que você tenha uma estrutura e um manejo, aí principalmente sanitário, adequado, tá bom? Então espero de coração que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, pessoal, não esquece, deixa o like, é importante demais para o nosso canal. Fiquem com Deus, meus amigos, um forte abraço, amigo Luiz Neto, tamo junto, até mais.